pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da terceira temporada do 20 Minutos com o Buscajur. E como todo mundo já sabe, nessa terceira temporada a gente tem sempre 2 parceiros do Buscajur em cada entrevista. E agora a gente está aqui com a Rita Standersky, que é da Goya Consultoria, e ela vai falar para a gente sobre o Net Documents, que é um GED, e com o Cláudio Wilber, que é da Legal Manager. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o Legal Manager, que é um ERP para escritórios de advocacia. Sejam muito bem-vindos, Rita e Cláudio. Oi, Juliana, obrigada por nos receber aqui. Eu e o Cláudio, a gente está sempre junto por aí, né, Cláudio? Mas é um prazer estar aqui junto com você também e ter esse tempinho da gente contar um pouquinho o que a gente está fazendo junto. Com certeza, é um prazer estar aqui novamente, um prazer revê-la. Prazer estar aí junto do público do Buscajur também. Bom, embora nessa temporada o nosso foco sejam nas integrações, eu gostaria que a gente iniciasse com cada um contando um pouquinho sobre a sua solução. Primeiro a Rita conta para a gente um pouquinho do Net Documents, depois o Cláudio a respeito do Legal Manager, só para a gente assentar aqui e entender do que a gente vai falar depois, de como é que vocês se conversam. Ah, legal, Ju. Então, o Net Documents é um gerenciador de documentos, né? Então, a gente está falando não só de documentos, é importante enfatizar documentos e e-mails, né? A gente acaba colocando e-mail em outra classificação, mas não deixa de ser um documento. Então, a ideia é que ele vai fazer toda a gestão dos documentos e e-mails e informação do escritório. O que eu ganho com a gestão? Eu ganho encontrar a informação que eu preciso na hora que eu preciso, com a agilidade que eu gostaria, né? E ter tudo à mão. Então, é uma solução web, então, aonde você estiver, ela está com você, né? Trabalho remoto, está cada um de casa, então ajuda muito nessa colaboração, mesmo estando cada um em um lugar, e trazer toda a informação para o mesmo repositório, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Organizando a informação, né, ajudando, não deixando isso depender do usuário, então ajuda o usuário a organizar a informação, para que depois, quando eu precisar, eu encontre aquela informação, que essa é a grande dificuldade, né? E aí a gente vai até contar um pouquinho mais que a nossa integração entra bem forte nessa questão da organização. Legal. Cláudio, conta um pouquinho para a gente sobre o Legal Manager. Então, Ju, o Legal Manager é uma ferramenta de gestão integrada. A ideia, como você falou, é um ERP jurídico. A ideia é ele pegar todas as necessidades administrativas, operacionais e financeiras de um escritório e englobar todo mundo na mesma plataforma, né, no mesmo sistema, na mesma base de dados, para que essa informação flua por dentro do sistema sem que haja uma necessidade de dupla digitação ou tripla digitação. E aí, se você voltar um pouquinho a fita e me ouvir falando de necessidades administrativas, operacionais e financeiras, você vai reparar que eu não falei da base de conhecimento do escritório. E é exatamente o que ficou de fora. Quando a gente desenhou o Legal, a gente pensou muito mais na gestão. E a gente entende que a gestão de conhecimento do escritório é um elemento apartado mesmo. Né? E daí, pegando o gancho já da nossa conversa, isso casa super bem com um gerenciamento de documentos. Quando a gente fala de gerenciamento de conhecimento dentro de um escritório, a gente está falando não só daquela informação estruturada, timesheet, despesas, o faturamento, o histórico do cliente todo, mas também essa parte menos estruturada na forma de e-mails, mas que também deveria estar conversando, deveria estar seguindo a mesma organização estruturada, né, que a gente tem lá dentro. Né? A cabeça deveria funcionar da mesma maneira que o resto do corpo. Perfeito. Bom, então, de um lado, a gente tem um ERP, né, um ERP, que, na verdade, ele só não se propõe a gerenciar documentos, e do outro, a gente tem um gerenciador de documentos, né, que é o Net Documents. Então, agora sim, eu gostaria que vocês contassem para a gente como que funciona essa integração, o que exatamente que significa uma integração entre o Net Documents e o Legal Manager. Acho legal só começar falando que a gente já tem diversos clientes integrados, né? A gente não está falando aqui de uma coisa utópica, um dia, quem sabe, seria legal, né? Teórica. Então, temos diversos clientes funcionando já com os 2 sistemas integrados e tirando grandes vantagens disso. Então, acho que é importante a gente colocar aqui que não é
né? Uma coisa Não prática. É uma ideia, né? E fora isso, a integração é muito simples de ser feita. A gente não tem, isso não tem um custo adicional para o cliente. Se ele quiser os dois sistemas, ele vai contratar os dois sistemas e os sistemas vão funcionar juntos, né? Então, isso também acho super importante a gente colocar antes da gente contar um pouquinho mais, né? Mas acho que eu deixo para o Cláudio falar mais da organização, que eu acho que começa no Legal Manager, né? A organização começa lá. E esse é exatamente o ponto, Juliana, porque a ideia do legal, enquanto premissa de sistema, é que você tenha o mínimo de pontos de entrada possíveis. Isso casa super bem com a gestão de documentos, porque a gente pega toda a estrutura, né, todo o esqueleto que foi montado dentro do legal e disponibiliza isso para as ferramentas que vão ler essa ferramenta ou assim, obviamente não vamos entrar na tecnicalidade disso, mas a questão é que eles se conversam. E quando eles se conversam, eles pegam toda a estrutura de clientes e assuntos e levam essa estrutura, esse repositório organizado da mesma maneira lá dentro da base de dados do NetDocuments. Então, para o escritório, né, para o gestor do escritório, não existe uma necessidade de uma dupla digitação. Ele vai colocar essa informação no legal uma vez, na hora que aquele cliente se tornar cliente, tiver os seus assuntos, que a gente chama de contratos dentro do legal, na hora que ele tiver os clientes e contratos cadastrados, automaticamente essa informação já vai ser replicada para dentro do NetDocuments, uma sincronização 2 vezes por dia, de hora em hora, enfim, isso é tudo de acordo com a necessidade do cliente. Isso sem que ninguém faça mais nada. Como a Rita estava comentando, a gente faz esse setup no momento inicial, no momento que as ferramentas estão sendo implantadas, né, independente de quem nasceu antes, o ovo ou a galinha aí, no momento que a segunda é implantada, a gente faz esse casamento e raramente a gente tem que voltar lá para refazer essa estrutura. Sim. E é bacana também que a gente usa mais coisas do legal, que eu estava lembrando agora, você estava falando que tem o cliente, o assunto, mas muitas vezes a gente usa a área que foi definida, alguma outra informação de equipe lá dentro, para usar para fazer a segurança no NetDocuments. Então, é realmente importante isso, né? Você ter um cadastro legal lá que ele vai reproduzir não só a organização, como a segurança. Então, acho que a maior parte, né, dos nossos clientes, Cláudio, está usando isso com a área. Está usando com as áreas, sim. Porque aí você tem o acesso da equipe. Então, se você tem uma equipe do contencioso, por exemplo, né, simplificando, aí o contencioso só vê o contencioso, o pessoal do consultivo só vê, se essa for a vontade do escritório, né? Então, a gente consegue desenhar a partir dessas informações que já estão no legal. Então, é super interessante, assim, né? De novo, só reforçar o que o Cláudio falou, é um pensamento único e um cadastro único, né? Você já desenha o sistema para você precisar fazer uma vez só. E a outra coisa interessante... desculpa, Ju, você ia falar alguma coisa? Imagina, não, vai. E aí, o que a gente fornece na volta, né? A gente tem, dentro de, como eu estava falando para vocês, é um sistema web. Então, cada pasta que eu tenho no meu sistema, ela tem um endereço. Então, esse endereço, ele é um link, né? Então, ele pode ser copiado no Legal Manager, ele já tem lá esperando um campinho para o link da pasta onde estão os documentos. Então, por exemplo, se você quer os processos, você tem lá uma pasta salva de processos de um determinado assunto, tal, você salva o link e coloca no Legal. E isso reproduz, né, a segurança, pensa só, você desenhou a segurança uma vez, você pensou a segurança cadastrando no Legal, isso foi replicado para o NetDocuments, a segurança está dentro dos documentos, e quando você volta o acesso aos documentos, está preservada a segurança. Então, o seu documento não fica passeando, né, não tem copiar para lá, não duplica, você não está ocupando espaço de servidor, digamos assim, do Legal e do NetDocuments para salvar documentos, não tem nada duplicado, e você está mantendo essa segurança. Eu não falei no início, mas acho que é importante reforçar, né? Hoje a gente está falando muito em LGPD, todas essas coisas de segurança sendo puxadas, né, pela LGPD, e a NetDocuments é uma solução certificada, né? Então, olha que bacana, você está trazendo tudo para um ambiente certificado, né? E está mantendo isso. Você integra com outro sistema e você não perde nada. Aliás, você está só ganhando. Você está ganhando a funcionalidade de todos. Como o Cláudio estava falando, né? Você tem a gestão do escritório e a gestão dos documentos, mas elas estão casadas.
Muito legal. E se a gente pudesse, assim, elencar alguns benefícios, né, para que quem está nos assistindo possa falar assim, ah, tá, então, né, mais palpável. Quais são os benefícios que eu teria em ter um app que vai fazer toda a gestão, desde a parte administrativa, financeira, processos, agenda e mais um monte de coisa, porque o Legal Manager é realmente muito completo, e ainda vou ter a gestão de conteúdo, né? A gestão dos documentos. Quais são, para a gente elencar, quais são os principais benefícios dessa integração? Olha, eu destaco de cara, Juliana, eu destaco a preservação da informação dentro do escritório. A coisa que mais me assusta dentro de qualquer escritório, seja jurídico ou de qualquer outra natureza, são planilhas, né, controles isolados, uma liberdade muito grande no diretório, porque a chance de você perder essa informação é muito grande. A chance de você gravar por cima é muito grande. A chance de você perder uma informação, assim, você ter o timesheet da pessoa e alguém grava por cima, a pessoa perde o timesheet todo. Se você trabalha com planilhas, se você trabalha com informação descasada ou desestruturada, a chance de você perder essa informação é muito grande. Eu já não lembro onde que eu guardei um determinado documento que eu fiz semana passada. Imagina se eu vou lembrar, se eu vou descobrir onde que eu salvei ou que nome teve um documento que a gente produziu para um determinado cliente, para uma pessoa que já saiu do escritório há 3 anos. Tá? Se eu tenho uma informação estruturada dentro de um sistema, eu vou lá na consulta de timesheet, eu vejo o que o cara fez naquele período. Eu vejo as faturas que eu emiti naquele período. E aí, pulando já para a gestão de conhecimento, eu pulo para dentro do NetDocuments e eu pego os documentos que aquela pessoa produziu naquele período. Ou se eu não sei qual foi o período, eu coloco lá e mando fazer uma busca textual dentro do documento e deixo a máquina se virar. Tá? Mas pelo menos eu não corro o risco de ter uma máquina formatada. Né? E de novo, a gente está falando de uma plataforma web, eu já estou roubando um pouquinho o espaço da Rita, Tá mas ótimo. a gente está pegando uma plataforma web que independe do nosso servidor interno. Um escritório que está se montando hoje, escritórios de 20 anos atrás, eles botavam os seus servidores num aquário, eles mostravam isso para o cliente. Olha que lindo os meus servidores, todas as luzes piscando. O escritório novo, ele quer 100% nuvem. Ele não quer pensar em absolutamente nada. Ele quer buscar soluções de ERP na nuvem e eles querem buscar sistemas de GED na nuvem. Uhum. Então, para mim, de longe o maior destaque é a parte de preservação desse conhecimento, preservação dessa informação ao longo dos anos, com o turnover normal, com a rotatividade normal das equipes e dos profissionais do escritório de uma forma geral. Sim, super concordo. Acho que não poderia ter dito melhor, Cláudio. E aí, o que é interessante? Que tem muita gente que se propõe a fazer tudo. E aí, acho que o grande benefício da nossa integração é que a gente pega um ERP que faz toda a parte administrativa, financeira, tudo muito bem, e pega um gestor de conhecimento que faz a gestão dos documentos, dos e-mails muito bem, e eles conversam, porque são matérias diferentes, né? A hora que eu estou falando do financeiro, modelos de contrato, é outra matéria, né? Outro tema. Então, você está pegando 2 soluções que fazem muito bem o que se propõe a fazer e trabalhando com elas juntas, né? E juntando, agregando funcionalidade, né? Então, isso, e como o Cláudio falou, a gente já tem também clientes que são todos na nuvem, eles não têm servidor nenhum, estão lá com o Legal Manager na nuvem, o NetDocuments, ele não tem um servidor, não precisa, né? Então, isso é muito bacana. Numa época pandêmica, eles sequer têm escritório. Também, tem um assim não mesmo. Tem mais endereço. Virtual, né? Totalmente, né? Então, a gente tem 2, assim. Parece brincadeira, Juliana, mas isso é uma grande verdade, né? Você Sim. tem escritórios que têm um endereço fictício, endereço de faturamento, e todo mundo trabalha virtualmente. Cada um na sua casa, todo mundo acessa os mesmos documentos, o mesmo lançamento de timesheet, o mesmo faturamento, e sequer tem um escritório físico. E não tem nada piscando, não tem máquina nenhuma. A tua ferramenta de trabalho é um laptop e acabou. Né? E você faz parte de uma entidade muito maior.
E se esse escritório está baseado em São Paulo, em Aracaju ou em Tóquio, não faz a menor diferença, né? Porque, assim, onde ele está fisicamente, que diferença faz? Né? Eu tenho acesso ao documento, eu tenho acesso ao acervo documental. Né? Pensa uma pessoa que está entrando num escritório agora, né, que está começando a trabalhar agora, e eu preciso procurar um documento que esse escritório fez meses atrás. Eu não sei qual é o padrão, eu estou trazendo uma bagagem minha de um outro escritório do qual eu participava, com o meu linguajar, com o linguajar do outro escritório, e agora eu estou entrando num ambiente novo. Imagina, eu não preciso sair perguntando para um ou para outro, cadê a última petição, cadê o modelo de nota, cadê... Assim, está lá, está na base. São as referências, são os documentos que foram produzidos na semana passada, 2 semanas atrás. Eu vou pesquisar lá, petições elaboradas entre 1º e 31 de julho, vem uma lista de 20 petições, ou de 50 petições. Eu vou selecionar uma delas e vou emendar o trabalho dali. E essa acho que é a grande diferença, né, Cláudio? Você busca o que você quer, você consegue saber o que você quer e você faz uma busca. Qual que é o oposto, né? Você ter o servidor de arquivos, que você vai fazer uma navegação de pasta e subpasta. Sai pulsando, claro. Clica, abre, volta, fecha, né? Abre o documento, não era esse. Então, essa acho que é a grande diferença, né? Você vai certeiro. Então, eu acho que, obviamente, a gente fala em tempo, né? Isso aqui é economia de tempo, né? Com certeza. E tem mais uma vantagem que vocês não citaram, agora eu vou pegar o outro lado, o lado do cliente. Quando já existe uma integração, quando a gente tem 2 fornecedores que mais do que se integram, eles são parceiros, a gente evita o empurra do fornecedor. Né, não sei, não é isso, não é comigo, é com aquele. Quando a gente já tem os 2, eles já se conhecem, já se conversam, já fazem integrações em outros clientes, tem uma afinidade, e isso facilita muito, facilita para o cliente, né, para o advogado, facilita para o consultor de gestão que está lá dentro, porque ele, quando ele olha para esse tipo de serviço que já é integrado, ele se sente muito mais confiante, porque ele sabe que ninguém vai deixar ele na mão, né? Tá todo mundo junto, né? Vamos junto e vamos levar uma prestação de serviço mais completa, um valor agregado diferenciado para o cliente. Então, isso, na minha opinião, isso é uma das grandes vantagens sentidas pelo cliente imediatamente, porque não tem o jogo do não é comigo, né? Não sei. Eu acho que isso muda bastante, né? A gente aprendeu muito, né? Dos primeiros que a gente fez, hoje em dia é muito fácil para a gente. Porque aí fala, é igual o outro, né? Esse vai usar a área igual aquele outro. Então, o arquivo é semelhante. Então, até para a gente, assim, óbvio que para o cliente tem muita, mas porque para a gente também tem, né? Também. É uma conversa mais fluida, assim, é mais fácil, cheio de referência que a gente já sabe, né? Então, e realmente é uma integração que a gente adora fazer, porque, assim, é muito simples, né? A gente, como o Cláudio falou, não vamos entrar na parte técnica, mas tecnicamente é muito simples, e como ele falou, a gente configura no início e não tem que ficar voltando, né? É um serviço que está lá e atende todo mundo, né? E é muito encantadora nesse sentido, né, Rita? Porque na hora que você faz o setup, uma coisa que funciona quase que de maneira transparente, você nem percebe, em algum momento você deixa de perceber que são soluções separadas. Né? Sim. E o cliente realmente percebe isso, né? Porque às vezes ele fica contando no relógio o tempo que leva, porque ele sabe que tem uma sincronização às 10 da manhã. Então ele faz um negócio aqui de um lado, assim, não, peraí, são 9h54, peraí que eu vou fazer o documento daqui a 5 minutinhos só, porque ele sabe que vai acontecer aquela integração dali a 5 minutos. Sim, legal. Sim. Bom, o nosso tempo já está acabando e eu gostaria que cada um de vocês, iniciando pela Rita, primeiro as mulheres, deixasse para a gente uma mensagem final para todo mundo que estiver assistindo a esse 20 minutos com Busca Ju. Olha, minha mensagem final é assim, procurem segurança, né? Todo mundo está procurando mobilidade, segurança é muito importante. Eu acho que isso não adianta a gente sair fazendo sistemas que tragam mobilidade para o escritório como um todo, não só para o advogado, né? Como o Cláudio falou, você pode ter um escritório
qualquer endereço, né? Todo mundo de casa. Se preocupem no como vai ser o seu usuário final, né? Que tipo de treinamento ele vai ter, né? Qual vai ser... Porque isso é importante, né? Isso é importante para a gente, como que a solução se apresenta para os usuários finais, né? Como que ele usa, qual é o ganho, quais são os atalhos. Então, olhem isso, entendam como é que vai funcionar para os seus advogados, né? Essas buscas, quais são as facilidades, porque assim, hoje em dia a gente ainda vê escritório que não tem GED, que não tem RP, que nasce na planilha Excel, a gente vê escritório nascendo assim, então, nasçam, cresçam, comecem estruturados, vai ser muito mais fácil ser elástico, né? Vai ser muito, você começa com 5, daqui a 6 meses você tem 30, se você começar com os sistemas estruturados que se conversam, você vai ter muito menos dificuldade no caminho, ou talvez eliminar dificuldades, né? Então, muito escritório surgindo agora, comecem organizados, gastem tempo no início. Eu sei que tem o trabalho, os clientes, mas gastem tempo para colocar os sistemas que se conversam e que são elásticos, né, Cláudio? Que eles podem começar pequenininhos e ir crescendo junto, e os sistemas vão crescendo junto e acompanhando. Sua mensagem, Cláudio. Eu estou muito magoado que a Rita roubou tudo que eu ia falar também. Essa parte a gente não combinou. Não mesmo, mas obviamente, eu endosso tudo que a Rita falou e eu ia exatamente enfatizar essa parte de gestão de prática e gestão de conhecimento. Independente de sistema em si, né, independente do sistema que for escolhido, o escritório tem que nascer pensando em gestão da prática e gestão de documentos de uma maneira estruturada. Tá? Nós somos 2 grandes players desse mercado, a gente não está aqui à toa, a nossa dedicação para escritórios de gestão, uma pegada bastante profissional, de ter tudo organizado, seja da parte documental, seja na parte da prática em si, são coisas que vão fazer toda a diferença no médio e longo prazo. Tá? Você pode não perceber isso no início, você pode não perceber no momento que você está nascendo, que a Rita acabou de falar, assim, aquele momento inicial que você está comprando mesa, cadeira, pintando parede, pensar num sistema parece uma coisa muito, muito fora de contexto, mas não é. Tá? Se você nascer certo, se o escritório nasce certo, a chance de você ter dor de cabeça no longo prazo é muito reduzida. Eu endosso completamente as tuas palavras e acho que são 2 apostas que eu faria, sem dúvida, um sistema de gestão de prática e um sistema de gestão de documentos. Sim, sim. Bom, excelente conversar com vocês, muito bom escutar. Só para deixar bem claro que são mensagens finais de 2 pessoas que já estão no mercado há mais de 20 anos. Então, é de gente que já viu vários escritórios crescendo e falando assim, meu Deus, né? Vou ter que mudar, vou ter que pegar outro software, enfim, tendo algumas dificuldades aí ao longo da sua jornada. Sim. E poderiam ter sido evitadas se tivesse tido um planejamento inicial. Foi muito bom falar com vocês, é uma honra, o BuscaJur está sempre de portas abertas, vocês são 2 soluções essenciais e excelentes que a gente tem no mercado jurídico há muito tempo, e eu fico muito feliz de ter falado com vocês de novo. Muito obrigada, gente, até a próxima. Tchauzinho. Obrigada, Ju, obrigada, Cláudia. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado, Juliana.